Exemplos práticos. Exemplo 1. Autarquia Previdenciária Federal, INSS. Situação: o INSS concede aposentadoria por invalidez a um servidor seletista de empresa privada após análise médico-pericial. Análise técnica. O INSS é uma autarquia federal, ou seja, uma entidade da administração indireta com personalidade jurídica de direito público, criada por lei específica para gerir o sistema de seguridade social. Atua com autonomia administrativa, embora vinculada ao Ministério da Previdência Social, que exerce controle finalístico. Conceito-chave: autarquia, descentralização por serviços, regime público, responsabilidade objetiva. Exemplo 2. Fundação Pública de Direito Público, FUNAI. Situação: a FUNAI promove ação judicial para proteger território indígena invadido por garimpeiros, com base no Estatuto do Índio. Análise técnica. A FUNAI é uma fundação pública federal com personalidade de direito público instituída por lei específica voltada à proteção dos povos indígenas. Sua personalidade jurídica lhe confere capacidade processual autônoma, ou seja, pode ajuizar ações judiciais em nome próprio. Conceito-chave: fundação pública, capacidade jurídica, autonomia, interesse público específico. Exemplo 3. Empresa Pública Federal, Correios. Situação: a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos realiza concurso público para preenchimento de vagas de carteiro e operador logístico. Análise técnica. Embora os Correios sejam uma empresa pública com personalidade de direito privado, eles atuam na prestação de serviço público, razão pela qual estão obrigados a realizar concurso público RESP 1635428 de SP, São Paulo, STJ. Aplicam-se os princípios do artigo 37 da CF/88, inclusive impessoalidade e moralidade. Conceito-chave: empresa pública, serviço público, regime híbrido, concurso obrigatório. Exemplo 4. Sociedade de Economia Mista, Petrobras. Situação: a Petrobras, Sociedade de Economia Mista, adquire insumos estratégicos no mercado internacional sem licitação. Análise técnica. Como a Petrobras atua explorando atividade econômica em ambiente concorrencial, não está obrigada a licitar nos moldes da Lei nº 14.133/2021. Porém, deve obedecer os princípios da administração pública, segundo o artigo 173, parágrafo 1º da CF/88 e seu estatuto próprio. Conceito-chave: sociedade de economia mista, atividade econômica, regime privado, princípios públicos. Exemplo 5. Vinculação ministerial da Anatel. Situação: a Anatel edita a resolução que redefine regras de portabilidade numérica no setor de telecomunicações. O Ministério das Comunicações recomenda a revisão da norma. Análise técnica. A Anatel, como agência reguladora, possui autonomia técnica e administrativa. O Ministério da Tutela apenas exerce controle finalístico sem poder para revogar diretamente o ato normativo da agência, RESP 789.874, STF. Conceito-chave: autarquia especial, agência reguladora, vinculação diferente de subordinação, autonomia decisória. Exemplo 6. Fundação Pública com Natureza Privada, Fiocruz. Situação: a Fiocruz celebra a parceria com universidade estrangeira para pesquisa sobre vacinas, contratando cientistas pelo regime da CLT. Análise técnica. A Fiocruz é uma fundação pública de direito privado, com finalidade pública e estrutura administrativa flexível.
ainda que se submeta à Lei de Licitações 14.133/21 e ao controle do TCU, seus empregados são contratados pelo regime seletista. Conceito-chave: fundação pública, direito privado, finalidade pública, contratação via CLT. Exemplo 7. Autarquia estadual, DETRAN. Situação: um cidadão ajuiza a ação contra o DETRAN de seu estado após indevida aplicação de multa com bloqueio de licenciamento. Análise técnica: o DETRAN é uma autarquia estadual, pessoa jurídica de direito público com capacidade para figurar como parte no processo, respondendo em nome próprio. O ente federativo não responde subsidiariamente nesse caso. Conceito-chave: autarquia estadual, capacidade processual, responsabilidade direta, entidade descentralizada. Exemplo 8. Empresa pública municipal. Situação: uma prefeitura cria a empresa pública Transmobilis, 100% municipal, para operar linhas de ônibus urbano. Análise técnica: a empresa pública municipal é integrante da administração indireta do município, com capital exclusivamente público e personalidade de direito privado. Por atuar em serviço público essencial, deve realizar licitação e concurso público e está sujeita ao controle da Câmara de Vereadores e do TCM. Conceito-chave: empresa pública local, serviço essencial, controle externo, regime híbrido. Exemplo 9. Conflito entre órgão e entidade descentralizada. Edital Quiz, plataforma preparatória para concursos públicos, www.editalquiz.com. Situação: a Secretaria de Infraestrutura Estadual tenta determinar que uma autarquia de obras, autovias, mude os critérios de licitação. Análise técnica: a Secretaria é órgão da administração direta e a Autovias é a autarquia da indireta. Como não há subordinação, a Secretaria não pode impor decisões à autarquia, apenas orientar ou solicitar providências dentro dos limites legais da vinculação. Conceito-chave: descentralização, autonomia funcional, ausência de subordinação, controle por tutela. Exemplo 10. Responsabilidade da entidade da indireta. Situação: um hospital público gerido por uma fundação pública estadual comete erro médico grave. A vítima aciona judicialmente a fundação e o Estado. Análise técnica: como a fundação possui personalidade jurídica própria, ela é responsável direta pelos danos causados, respondendo objetivamente. O Estado não responde solidariamente, salvo se for demonstrada sua culpa na fiscalização. Culpa em vigilando. Conceito-chave: fundação pública, responsabilidade objetiva, capacidade jurídica, autonomia institucional. Técnica de memorização: para fixar os principais exemplos da administração indireta, use o acrônimo FASE. F. Fundação, FUNAI, Fiocruz. A. Autarquia, INSS, Anvisa, DETRAN. S. Sociedade de Economia Mista, Petrobras, Banco do Brasil. E. Empresa Pública, Correios, Caixa e Serpro. Exemplo 11. Autarquia Reguladora Federal, Anvisa. Situação: a Anvisa suspende a comercialização de um lote de medicamento por apresentar efeitos adversos não previstos em bula. Análise técnica: a Anvisa é uma autarquia sob regime especial, dotada de autonomia técnica e decisória, responsável pela regulação sanitária. Seu ato é um ato administrativo normativo secundário, com poder de polícia administrativa. Características destacadas: autarquia especial, agência reguladora, poder normativo e sancionador, finalidade, proteção da saúde coletiva, controle finalístico pelo Ministério da Saúde. Exemplo 12. Fundação Pública Estadual de Direito Privado. Situação: a Fundação Estadual de Apoio à Pesquisa celebra convênio com universidade estrangeira e contrata bolsistas via CLT. Análise técnica: como é uma fundação pública de direito privado, sua criação exige lei autorizadora e registro estatutário.
Atua com finalidade pública, mas se submete a regime jurídico seletista e a controle por resultados não hierárquico. Características destacadas: personalidade jurídica própria, regime seletista, controle externo pelo TCE e vinculação à Secretaria de Ciência e Tecnologia. Exemplo 13. Empresa pública com monopólio legal, Correios. Situação: os Correios se recusam a permitir que uma empresa privada opere entrega de correspondência simples. Análise técnica: a empresa brasileira de Correios e Telégrafos possui monopólio legal sobre o serviço postal nos termos da Lei nº 6.538, de 1978. Isso a diferencia das demais empresas públicas, pois atua com prerrogativas típicas da administração pública, como isenção de taxas de judiciais. Características destacadas: capital 100% público, natureza jurídica de direito privado, monopólio legal, serviço público típico, regime híbrido, com prerrogativas estatais. Exemplo 14. Sociedade de economia mista em Bolsa de Valores. Situação: a Petrobras, sociedade de economia mista, publica fato relevante para o mercado financeiro e seus acionistas minoritários. Análise técnica: por ser sociedade anônima com capital misto e controlador estatal, a Petrobras está sujeita à fiscalização da CVM, à Lei das Sociedades por Ações, Lei 6.404/1976, e às normas da Lei das Estatais, 13.303/2016. Deve conciliar lucro empresarial com o interesse público. Características destacadas: direito privado, controle acionário da União, prestação de atividade econômica, regulação do mercado de capitais. Exemplo 15. Extinção de autarquia sem lei. Situação: o Poder Executivo Estadual extingue, por decreto, uma autarquia de saneamento básico para reorganizar o setor. Análise técnica: a extinção de autarquias somente pode ocorrer por lei específica, pois sua criação e dissolução dependem do mesmo instrumento jurídico. O decreto é ato infralegal e não tem eficácia para desconstituir pessoa jurídica autárquica. Características destacadas: princípio da simetria legislativa, inconstitucionalidade formal de extinção por decreto, necessidade de lei específica para criação ou extinção. Exemplo 16. Concurso público em fundação de direito privado. Situação: uma fundação pública estadual de direito privado abre processo seletivo simplificado com base apenas em análise de currículo. Edital KIS, plataforma preparatória para concursos públicos, www.editalkis.com. Análise técnica: apesar de ter personalidade privada, a fundação integra a administração indireta e está sujeita ao artigo 37, inciso 2, da CF/88, devendo realizar concurso público para investidura em cargo ou emprego público. O processo seletivo simplificado só se justifica em casos excepcionais, como contratação temporária. Características destacadas: princípio da isonomia. Regime seletista não afasta o concurso. Regime híbrido, estrutura privada mais controle público. Exemplo 17. Fiscalização de empresa pública pelo TCU. Situação: o Tribunal de Contas da União determina a apuração de irregularidades em contratos firmados por empresa pública federal. Análise técnica: as entidades da administração indireta, inclusive empresas públicas e sociedades de economia mista, submetem-se à fiscalização contábil, financeira e orçamentária dos tribunais de contas, conforme artigo 71 da CF/88. Características destacadas: controle externo pelo Legislativo com auxílio do TCU, prestação de contas obrigatória, fiscalização de legalidade e economicidade. Exemplo 18. Contrato de gestão com fundação estatal. Situação: a Fundação Pública de Saúde do Estado celebra contrato de gestão com a Secretaria da Saúde para operar hospitais regionais. Análise técnica: o contrato de gestão é instrumento típico de organizações sociais, mas pode ser adotado em modelos de fundações públicas de direito privado com perfil de gestão descentralizada, desde que autorizado por lei e submetido a metas e indicadores de desempenho. Características destacadas:
governança pública por resultados, contrato de gestão com metas pactuadas, fiscalização por controle interno e externo. Exemplo 19. Atuação internacional de autarquia federal. Situação: a Agência Nacional de Águas celebra acordo de cooperação técnica com a entidade da União Europeia para intercâmbio de boas práticas. Análise técnica: as autarquias, como entes com capacidade jurídica plena, podem celebrar convênios e ajustes internacionais não tratados, desde que previamente autorizadas pela autoridade competente e desde que respeitada a soberania nacional. Características destacadas: capacidade jurídica plena das autarquias, cooperação técnica internacional sem caráter diplomático, autonomia funcional e institucional. Exemplo 20. Responsabilidade civil de empresa pública prestadora de serviço. Situação: um carro é danificado por carteiro dos Correios durante entrega domiciliar. A vítima aciona judicialmente a empresa. Análise técnica: como os Correios prestam serviço público, sua responsabilidade civil é objetiva, conforme artigo 37, parágrafo 6º da CF/88. A empresa responde independentemente de culpa, bastando um nexo de causalidade. Não se aplica aqui a teoria subjetiva das empresas privadas comuns. Características destacadas: responsabilidade objetiva, teoria do risco administrativo, prestação de serviço público diferente de atividade econômica. Pende síntese dos conceitos-chave dos exemplos. Entidade e personalidade. Autarquia, exemplo, Anvisa. Direito público. Fundação pública, exemplo, Fiocruz. Direito público ou privado. Empresa pública, exemplo, Correios. Direito privado. Só que economia mista, exemplo, Petrobras. Direito privado. Regime jurídico. Autarquia, estatutário público. Fundação pública, seletista ou estatutário. Empresa pública, regime híbrido. Só que economia mista, regime híbrido ou concorrencial. Responsabilidade, autarquia, objetiva. Fundação pública, objetiva. Empresa pública, objetiva se serviço público. Só que economia mista, subjetiva se atividade econômica. Controle, autarquia. Finalístico, ministério. Fundação pública, vinculação e metas. Empresa pública, TCU e CGU. Só que economia mista, CVM, TCU, AGU. Exemplo 21. ANEEL. Regulação e poder de polícia. Situação: a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, aplica multa à concessionária por interrupção injustificada no fornecimento de energia em zona urbana. Análise técnica: a ANEEL é uma autarquia sob regime especial, com competência legal para exercer poder de polícia administrativa aplicando sanções. Sua autonomia técnica lhe confere poder normativo secundário e capacidade decisória independente. Características destacadas: autarquia especial, agência reguladora, personalidade jurídica de direito público, poder sancionador e regulador, vinculação ao Ministério de Minas e Energia. Exemplo 22. Criação de empresa pública por autorização legislativa. Situação: o Congresso Nacional aprova lei autorizando a União a criar a empresa pública Infrabrasil, voltada à gestão de infraestrutura rodoviária. Análise técnica: a empresa pública é criada por autorização legal, mas sua constituição exige posterior registro dos atos constitutivos. Sua natureza é de direito privado, com capital integralmente público. Características destacadas: autorização legislativa prévia, constituição por ato infralegal registrado, personalidade jurídica de direito privado, administração indireta federal. Exemplo 23. Extinção de autarquia por meio de lei. Situação: a Assembleia Legislativa aprova projeto de lei que extingue a Autarquia Estadual de Defesa Agropecuária e transfere suas competências para a Secretaria da Agricultura. Análise técnica: a extinção de autarquias exige lei específica, tal como sua criação. O retorno de suas competências à administração direta caracteriza recentralização administrativa.
Características destacadas. Princípio da simetria legislativa. Reabsorção funcional pela administração direta. Necessidade de lei formal. Inexistência de extinção por decreto. Exemplo 24. Responsabilidade objetiva da fundação pública. Situação. Paciente sofre dano irreversível após erro de diagnóstico em hospital público estadual gerido por fundação pública de direito público. Análise técnica. A Fundação Pública de Direito Público responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes nos termos do artigo 37, parágrafo 6º da CF/88. Sua responsabilidade segue os mesmos parâmetros das autarquias. Características destacadas. Pessoa jurídica de direito público. Regime estatutário e licitatório obrigatório. Responsabilidade objetiva. Administração indireta estadual. Exemplo 25. Contratação direta por sociedade de economia mista. Situação. Sociedade de economia mista estadual contrata empresa de segurança privada com dispensa de licitação alegando urgência operacional. Análise técnica. Embora seja pessoa jurídica de direito privado, a sociedade de economia mista, que presta serviço público, deve observar os princípios da Lei 14.133/2021, inclusive nas hipóteses de dispensa. Sua contratação direta deve estar formalmente motivada e documentada. Características destacadas. Regime híbrido de contratação. Obrigatoriedade de licitação ou justificativa legal de dispensa. Fiscalização por controle interno e externo. Regime público mitigado. Exemplo 26. Reversão de patrimônio público. Edital Quiz, plataforma preparatória para concursos públicos. www.editalquiz.com. Situação. Fundação Pública Estadual de Direito Privado é extinta e seus bens são revertidos ao patrimônio do Estado. Análise técnica. Mesmo sendo de direito privado, a Fundação Pública integra a administração indireta e seus bens são vinculados à finalidade pública. Em caso de extinção, aplica-se o princípio da reversibilidade do patrimônio ao poder instituinte. Características destacadas. Natureza pública dos bens, patrimônio vinculado à finalidade legal, reversão prevista na Lei de Criação, extinção mediante processo legislativo. Exemplo 27. Acordo de Cooperação Internacional de Empresa Pública. Edital Quiz, plataforma preparatória para concursos públicos. www.editalquiz.com. Situação. Empresa Pública Federal de Tecnologia firma acordo com órgão europeu para desenvolvimento de sistema de inteligência artificial. Análise técnica. Como pessoa jurídica de direito privado, a empresa pública pode celebrar acordos técnicos não diplomáticos, com autorização da Advocacia Geral da União. A celebração de tratados, contudo, é competência privativa da União, Presidente mais Congresso. Características destacadas. Capacidade de contratar com entidades estrangeiras, restrição à celebração de tratados internacionais, atuação técnico-operacional descentralizada, controle jurídico pela AGU. Edital Quiz, plataforma preparatória para concursos públicos. www.editalquiz.com. Exemplo 28. Licitação obrigatória em empresa pública prestadora de serviço público. Situação. Empresa Pública Estadual de Abastecimento de Água lança edital de licitação para contratação de obras de ampliação de rede. Análise técnica. Por ser prestadora de serviço público, mesmo sendo empresa pública, deve observar a obrigatoriedade da licitação, conforme decisões do STJ, RESP 1.635.418, SP. O edital deve seguir os princípios da legalidade, isonomia, impessoalidade e competitividade. Características destacadas. Regime público de contratação. Sujeição à Lei 14.133 de 2021, participação de TCE e MP, princípios do artigo 37 caput da CF 88. Exemplo 30. Intervenção administrativa em entidade da indireta.
Edital Quiz, plataforma para concursos públicos. Tem acesso gratuito às questões e flashcards, além de poder adquirir esse resumo com mais de 1000 páginas em PDF para o concurso completo. Acesse www.editalquiz.com.br.